A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, lição de número 12, terceiro trimestre de 2023. E já vamos entrar aqui nessa lição. Olha o tema da lição: Zacarias vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Esse é o tema da lição e já vamos entrar também na nossa introdução, porque aqui é papum, né? Isso aqui é já para a gente já começar a estudar sem perda de tempo. Amém, meus irmãos? Tá? Já deixa o seu like e já vamos aqui então no nosso texto áureo da lição. Diz assim, ó: e eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 10, versículo de número 12. E a verdade aplicada diz assim: o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidades e aflições. Amém? Essa é a verdade prática. Eu já quero entrar contigo aqui nessa introdução, tá? Na introdução dessa importante lição, já vamos aqui ler, né, essa introdução, que ela é bem curtinha, para a gente já ver como que a gente começa já essa lição. Bom, introdução, tá? Vamos lá. Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento e uma palavra de esperança mediante ao sincero arrependimento, tá? Então a gente vai ver que Zacarias ele vai enfrentar os mesmos problemas do profeta Ageu, tá? Ele vai ministrar a sua profecia ali num período em que o povo estava com a obra do templo do Senhor estava parada, quando eles retornam do cativeiro, eles pararam a obra, tá? E Zacarias vai profetizar nesse período aí, né? No mesmo período que Ageu, mesmo período ali junto, né? Os dois eram contemporâneos, e a gente vai ver que Zacarias tem uma diferença do profeta Ageu. Zacarias é o mais messiânico, tá? Ele vai falar mais sobre o Messias, sobre os períodos, né, futuros, coisas que virão, dias muito distantes, tá bom? Zacarias vai mencionar isso. E ele também é o que mais combate o pecado. Entre Zacarias e Ageu, Zacarias é o que vai combater o pecado, tanto no meio do povo como no meio da liderança. Amém, meus irmãos? Então essa é a nossa lição, nós já vamos entrar no tópico 1, tá? E não se esquece de deixar o seu like aí na lição. Vai ficar na descrição desse vídeo os links para você adquirir os meus trabalhos, tá bom? Eu sou o pastor Marcos André, esse aqui é o Clube da Teologia. Os meus livros publicados são O Maior Milagre de Jesus e também Livro das Obras com Texto. Esses dois livros que estão aqui atrás para você poder conhecer o meu trabalho. Tópico 1, o tema desse tópico é o cenário do profeta Zacarias. É importante isso daqui, né, descrever o cenário, a época em que Zacarias profetizou, tá bom? Essa aula aqui é importante, né, para você que é professor de escola dominical. Essa pré-aula vai te ajudar a preparar a sua lição, né, ministrar aí uma aula abençoada. Vai ficar na descrição desse vídeo também o link para você adquirir o meu subsídio, tá? Que eu coloco lá no meu blog, no Clube da Teologia. Vai ter link para você acompanhar essa lição lá no blog e também para quem quiser adquirir o meu subsídio. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Bom, então aqui na apresentação desse tópico, tem aqui uma frase que o comentarista coloca, ó: muitos judeus optaram por continuar na Babilônia por já terem construído suas vidas naquele país, tá? Então a gente tem que entender o cenário em que Zacarias está vivendo. Eles retornaram do cativeiro e eles estão ali restaurando a terra prometida, né? Eles vão restaurar o templo, eles vão restaurar as muralhas, tá? Mas muitos judeus ficaram lá no cativeiro, tá? Zacarias não, ele veio, né, do cativeiro junto com Zorobabel, tá? E aí a gente, só a título de conhecimento, né, a gente sabe, por exemplo, que Esther, Mardoqueu eram judeus que ficaram no cativeiro, né? Na verdade eles não eram mais cativos, mas eles viviam ali, tá bom? No reino persa. E aí na época de Jesus a gente vai ver que muitos vinham de outros lugares, locais distantes. Por quê? Porque eles estavam espalhados, né? Moravam em locais muito distantes, tinha judeu até na Europa naquela época já, tá bom? Por causa disso daí, por causa daquela primeira diáspora lá, né? Período do cativeiro, né? Bom, então vamos entrar aí no primeiro subtópico. O tema desse subtópico é 1.1, o tema é conhecendo um pouco mais o profeta. Vamos conhecer um pouco mais o profeta Zacarias.
No primeiro parágrafo diz assim, ó: o nome do profeta significa Deus lembra ou Deus recordou-se. Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre os remanescentes que retornou a Judá em 538 a.C., tá? Então convém aqui já a gente saber, né, acrescentar na aula aí, que o povo volta do cativeiro, né? Quando eles são libertados, eles voltam em 3 levas de povo. A primeira foi com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias, tá? Eles retornam do cativeiro ali. E eles vão começar a construir a casa de Deus, né? A obra do segundo templo. Zacarias e o profeta Ageu vai ver iniciar a reconstrução da casa de Deus, vai ver também eles pararem a reconstrução conforme é registrado lá em Esdras, tá bom? E aí eles param por causa da perseguição, tá? Continuando aí, no segundo parágrafo, aqui é interessante, tem algo interessante aqui no segundo parágrafo. Em data posterior, vou ler o segundo parágrafo. Em data posterior, quando Joaquim era sumo sacerdote, Zacarias teve a oportunidade de suceder seu avô como chefe daquela família, o clã sacerdotal. Alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, tá? Então a gente vai entender aqui que Zacarias também era sacerdote, né? Ele era profeta e também sacerdote. Isso aconteceu com vários sacerdotes ali do Antigo Testamento e Zacarias também era um. Além de sacerdote, era profeta, né? E aí a gente vai ver aqui que Deus vai usar Zacarias um pouco diferente do que usou Ageu. Por quê? Deus vai denunciar o pecado, tá? E principalmente o pecado na vida do sumo sacerdote, né? Deus não faz isso não dá essa visão para Ageu, mas dá a visão para Zacarias, né? E a gente entendendo que Zacarias também era sacerdote, aí a gente vai saber por que Deus vai fazer isso, né? Porque Zacarias, ele teria mais credibilidade para falar do sumo sacerdote, embora imagino que seja bem difícil, né? Deus dá uma revelação assim para o profeta entregar. Ele ia acabar com o ministério do sumo sacerdote, tá? Mas ele entregou. E olha o que está escrito em Zacarias capítulo 3, o verso 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, tá? Isso na visão do profeta Zacarias, o qual não teve nenhum milímetro de escrever essa visão, tá? E ele fala do sumo sacerdote Josué com vestes sujas. Que coisa tremenda, né? Imagina você profetizando na sua igreja e Deus te dá uma profecia dessa. Bom, vamos então, né? Deixa aí no comentário aí se você já viu isso acontecer. Eu já vi acontecer. Vamos aqui no subtópico 1.2. O tema do subtópico é a mensagem do profeta. Bom, aqui no primeiro parágrafo, diz assim: a profecia de Zacarias começou com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus ao término do templo, né? Então Deus tinha o objetivo ali de fazer com que o povo retomasse a construção da obra que estava parada já há 15 anos, tá? E aí a gente vai ver que Deus já inicia a profecia com Zacarias, já uma palavra assim muito forte, né? Zacarias capítulo 1, verso 3 diz assim, ó: portanto dizei-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor já vai usando o profeta Zacarias para falar que o povo estava se distanciando de Deus, né? Então a gente vai ver que o profeta Zacarias ele vai combater a mornidão espiritual, vai combater o afastamento, vai combater o pecado, tá? No segundo parágrafo diz assim, ó: os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo, e os capítulos restantes 9 a 14 têm alvo de muitas discussões entre os estudiosos, tá? Essas discussões entre os estudiosos acontecem pelo seguinte fato. Do capítulo 1 ao capítulo 8, o livro de Zacarias ele tem uma forma, né? Ele tem um formato. A partir do capítulo 9 até o 14 ele já muda completamente, tá? Muda a data, muda tudo. A gente vai ver que ele muda até o estilo, muda muita coisa. Então, muitos estudiosos, teólogos, eles acreditam que tenha sido escrito
por um outro escritor, essa parte do capítulo 9 ao 14. Então, no capítulo 1 ao capítulo 8, a gente vai ver que Deus ele vai usar o profeta Zacarias para animar o povo na reconstrução do templo. A partir do capítulo 9, já vai ser outro tipo de profecia. A descrição do cenário já é outra, né? A Palestina já vai estar nesse período aí já sendo dominada por Alexandre Magno, né? Ou Alexandre o Grande, tá? Então, por isso, a gente vai ver que há uma diferença de narrativas, né? Continuando então, meus irmãos, vamos ao subtópico 1.3 e o tema desse subtópico é convocação geral ao arrependimento. Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Deixa um comentário aí para a gente poder interagir junto, você conhecer o meu trabalho e dá uma olhada lá nos meus livros, né? Tá à venda na Shopee, na Amazon, tá? É o livro O Maior Milagre de Jesus e também livro das obras com texto, como você pode ver aqui no vídeo, tá? Bom, vamos lá então. Nesse subtópico, convocação geral ao arrependimento, vamos ver o primeiro parágrafo, o que diz aí, ó. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência, tá? Então aqui a gente vai ver que Deus ele vai usar Zacarias para combater aquela situação. Aqui nesta parte, né, convém um ensinamento muito interessante que eu pego ali do livro do profeta Zacarias. A lição está trazendo isso, deixando bem claro isso daí, que o povo tinha que ser animado a reconstruir a obra, porque se não tivesse aquele tempo, se o povo não se envolvesse naquela obra, ia acontecer exatamente o que não era para acontecer. Eles iam retornar ao pecado da desobediência, ao afastamento de Deus, tá? Isso, o ensinamento para os dias atuais é esse, que nós hoje, assim como o povo da época de Zacarias, precisamos estar envolvidos na obra de Deus. Você tem que se envolver na casa do Senhor. Você tem que colocar sua mão no arado. Tá? Não adianta você aceitar Jesus e você sair da presença de Deus. Digo assim, você aceitar Jesus e você não fazer nada na obra de Deus. Quando você fizer isso, se você deixar de trabalhar na obra de Deus, logo vai vir um desânimo, logo você vai parar a caminhada. De uma forma ou de outra você vai se afastar de Deus, né? De uma forma ou de outra o pecado entra. Todo cristão que está envolvido na obra de Deus, ele consegue dizer não ao pecado, né, com mais facilidade. Tópico de número 2, o tema do tópico é as palavras proféticas de Zacarias. Muito interessante essa parte aqui. No subtópico 2.1, o título é O Jejum que não agradou a Deus. Aqui o comentarista fala de algo que está no livro de Zacarias, de um jejum que Deus reprovou, tá? Isso aí está registrado em Zacarias capítulo 7, versículos 5 e 6. Diz assim, ó: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e planteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuares, né? Que jejuastes, tá? Deus aí está dando uma reprimenda no povo. Vocês jejuavam no quinto mês, porque, né, isso aí era um ritual que tinha entre o povo, eles criaram isso daí no período do cativeiro, e aí aquilo ali não estava no agrado de Deus, porque eles faziam aquilo como um mero rito, né? Era somente um ritual, né? Não era para Deus, Deus não estava recebendo aquele jejum, tá? Bom, aqui vou no segundo parágrafo, diz assim, ó: O povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas com mensagens alertando sobre a necessidade de arrependimento e obediência. Por isso praticavam jejum e a penitência em sinal de tristeza e arrependimento mediante alguma situação. Bom, aqui, né, o alerta aqui, o que o comentarista está trazendo para nós, o qual Deus repreendeu ali por meio do profeta Zacarias, era que o povo estava fazendo aquilo estava criando uma formalidade em cima de um ritual sagrado, de uma coisa que era sagrada.
Tá? Isso é característico dos legalistas, né? Então aqui tem um ensinamento para nós hoje de tomar o cuidado, o devido cuidado de não formalizar, tornar muito formal, né? E aquilo que é, por exemplo, rituais sagrados. Nós temos dois nos dias de hoje, por exemplo, a Santa Ceia, o batismo, tá? E temos que tomar o devido cuidado para que a Santa Ceia, por exemplo, não se torne um ritual meramente formal. Você vai ver, acaba vendo pessoas que tomam a ceia e daqui a pouco está pecando, né? Como se nada tivesse acontecido. O próprio, né, o próprio culto de Santa Ceia é como mais um culto qualquer, tá? E a gente tem que tomar o devido cuidado para que isso não aconteça nos nossos dias, né? Até mesmo pelo ensinamento aqui do livro do profeta Zacarias. Bom, vamos no subtópico 2.2. O tema é a causa do cativeiro. Bom, aqui diz assim, o primeiro parágrafo. Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. Tá? A gente vai entender aqui que Deus está usando o profeta Zacarias para trazer fatos históricos. Por quê? Naquela época não tinha escolas, né? Não tinha como aprender os eventos passados pela escola. Por quê? Né, eram importantes por causa dos erros que o povo cometeu no passado para que não retomassem aqueles erros. E aí Deus vai usar os profetas para isso, para poder trazer para aquele povo, né, relembrar do povo os erros que eles cometeram no passado. Bom, continuando aqui, tem algo interessante, né? No segundo parágrafo diz assim, ó, o povo de Israel era um povo poderoso, que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido, do qual descenderia o Messias, mas se tornaram desprezados, insignificantes e estavam em sua prática por permissão do rei persa. Perdão, em sua pátria por permissão do rei persa. Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional, tá? Então aqui a gente vai ver que por meio do profeta Zacarias, Deus ele vai criar no meio do povo, e a gente vai falar mais profundamente sobre isso mais à frente, Deus vai criar uma comoção nacional, porque o profeta Zacarias vai ser usado para animar o povo na reconstrução daquela obra, mas também para despertar um sentimento religioso no coração do povo, tá? E a gente vai ver mais à frente um pouco no livro de Esdras, capítulo de número 8, versículo 1, a gente vai ver que o povo, por causa daquela comoção nacional, o povo vai pedir para Neemias, né, no livro de Neemias, vai pedir para Neemias ensinar a eles a lei, né? E aí o sacerdote Esdras vai ajudar, tá? Lá em Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, a gente tem esse relato aqui do povo pedindo para ensinar a palavra, né? Por quê? Por causa dos profetas. Foi exatamente isso que aconteceu por causa dos profetas que falaram para eles que o povo foi destruído por falta de conhecimento, que o povo deveria, né, não cair nos mesmos erros dos pais, e um dos profetas é o profeta Zacarias, tá? Essa comoção nacional é que vai dar origem às primeiras escolas chamadas sinagogas. Amém, meus irmãos? Subtópico 2.3, tá? O tema desse subtópico é visões do reino messiânico, tá? Aqui eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó. As visões do reino messiânico encontram-se do capítulo 9 ao 14 do livro de Zacarias. Elas dizem respeito ao rei messiânico, o pastor rejeitado, o povo restaurado. Tudo isso aqui são visões, tá? A partir do capítulo 9 de Zacarias, mas a gente vai ver que o profeta Zacarias foi ignorado, né? Quando chega o período em que Jesus está ministrando, o povo teve dificuldade para aceitar, né, a palavra de Jesus, exatamente por eles não terem entendido, né, por eles não terem entendido o que Deus queria falar por meio do profeta Zacarias. Os rabinos distorceram toda a mensagem messiânica da palavra de Deus. Os rabinos apregoavam que o Messias seria um general que viria à frente de um grande exército e
que ia libertar o povo dos romanos. De fato, o Messias veio para libertar, mas não daquela forma. Olha, se eles tivessem lido Zacarias mais atentamente, olha o que eles iam pegar. Zacarias, capítulo de número 9, Zacarias 9, o verso 9, diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Tá? Então, por aqui, por esse texto de Zacarias, a gente já consegue ver que o Messias, o Senhor Jesus, não seria um grande general vindo à frente de um grande exército. Ele viria pobre, humilde e entraria, né, em Jerusalém montado num jumentinho, o que de fato aconteceu, mas o povo não entendeu. Né? Por quê? Porque ignoraram profetas como Zacarias. Tá? Continuando então, no terceiro parágrafo diz assim, ó: os autores dos evangelhos fizeram muitas citações do livro de Zacarias, mais do que qualquer outro profeta menor, o que indica a forte preocupação messiânica de Zacarias ao olhar para o futuro do povo de Deus. Tá? Então, Zacarias foi o profeta mais messiânico, né, dos profetas menores, tá? E, inclusive tem profecias do livro de Zacarias que ainda nem se cumpriram. Vou ler uma aqui para os irmãos, né, muito interessante. Você que é professor, compartilha com seus alunos. Zacarias capítulo 14, verso 4, diz assim, ó: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Né? Aqui a gente vê o profeta Zacarias profetizando sobre o Senhor Jesus, né, vindo nas nuvens ali para combater os exércitos do anticristo. Tá? Essas profecias vai se cumprir ainda, né, para você ver a importância desse profeta. Tópico 3, o tema do tópico é Zacarias para hoje. Tá? O primeiro subtópico, 3.1, o título é Olhar para o Futuro com Esperança. Eu vou pular, tá bom? Até mesmo para o vídeo não ficar muito longo. E vamos aqui para o subtópico 3.2. O tema desse subtópico, Olhar para o Futuro com Esperança. O tema do subtópico 3.2, Reconstruir Vidas. Bom, o primeiro parágrafo diz assim, ó: muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Interessante esse comentário aqui que o comentarista traz, né, que vai falar que eles precisavam de uma reconstrução espiritual. Tá? E a gente vai entender que quando a gente estuda história, por exemplo, é para que a gente não cometa os erros do passado. E os erros do passado não foi somente abandonar a obra de Deus, foi o abandono da fé. E Deus queria usar o profeta Zacarias para criar no coração do povo, né, uma reconstrução espiritual. E aí a gente vai entender por que Deus permitiu que aquela obra do segundo templo parasse. Aí a gente entende, dentro da sabedoria divina, o Senhor no controle de tudo, porque Ele queria trazer o profeta Zacarias para dar mensagens como essa, para atingir de cheio o coração do povo e aí gerar no coração do povo um sentimento religioso, tá? Que até aquele momento o povo ainda não tinha. Vamos ver aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: era preciso retirar os entulhos da desobediência e rebeldia contra Deus, deixados fisicamente em Jerusalém como prova da indiferença à palavra de Deus, mas também retirar os entulhos do pecado. Olha que interessante, né? A gente vai ver que Jesus, o Messias, ia vir a seu tempo determinado, mas Deus precisava preparar a nação, né, preparar o povo para receber o Messias. E aí o Senhor vai gerar esse zelo religioso no coração do povo. E os irmãos já devem ter observado quando você lê os evangelhos, que o povo era bem religioso, né? Até as pessoas mais simples do povo tinham a cultura de aprender a palavra de Deus. Por quê? Como que isso aconteceu?
acontece desde lá, né, dos profetas menores, desde o período do retorno do cativeiro, desde as profecias de Ageu, desde as profecias de Zacarias, de Malaquias. Esse senso religioso começou a entrar no coração do povo através de palavras como essa aqui do profeta Zacarias. Muito interessante como é que Deus age, né? Bom, vamos aí no terceiro subtópico, 3.3, e o tema é realizar a obra de Deus. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó. Os judeus, ao regressarem do exílio babilônico, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. Isso só aconteceria com o comprometimento e dedicação de todos, tá? A gente vai ver aqui que o povo ele precisava reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir as cidades, tá? E também, além de tudo isso, reconstruir a identidade espiritual. Essa era a principal obra, tá? A reconstrução da cidade, a reconstrução do templo era uma obra importante, sim, mas o principal que Deus queria mesmo era reconstruir a identidade espiritual do povo, tá? E aí, vamos aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó. O privilégio que receberam de voltar à terra natal trazia também a responsabilidade de a tornar habitável novamente, tá? A gente vai ver aqui que todo mundo precisava trabalhar, né? Aqui todo mundo precisava trabalhar, e o que a gente aprende aqui é que não adiantava eles saberem fazer as coisas. É isso que o comentarista está colocando aqui, que todo mundo sabia fazer alguma coisa. Uns sabiam fazer uma obra de arte, outros sabiam alvenaria, né? Todo mundo sabia, cada um sabia fazer alguma coisa, mas eles precisavam colocar a mão no arado, precisavam colocar, né, tomar as atitudes. Com isso a gente aprende para o dia de hoje que não adianta você saber fazer algo, é preciso você colocar de fato a mão na obra, de fato você fazer alguma coisa. Lembra que eu falei no início da gente estar envolvido? É isso que o livro do profeta Zacarias nos ensina para os dias de hoje, é estar envolvido na obra, né? Colocar a mão na obra, mas não somente na obra física, material, mas sim na obra espiritual. Tá? Amém, meus irmãos? É isso que a gente vai ver que naquele período Deus usou Ageu, usou Zacarias, usa Esdras e usa Neemias para reconstruir uma obra espiritual no povo, porque o povo ia passar pelo período interbíblico, um período de 400 anos sem Deus levantar nenhum profeta. E o que manteve o povo firme foi exatamente essa identidade espiritual. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Essa aqui foi a lição de número 12 da revista da editora Betel. Não se esqueça de deixar o seu like, deixa um comentário para falar com a gente aí, tá bom? Vamos interagir. Vou responder a todos os comentários e conheça, não deixe de conhecer meus livros, né? O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras com Texto. Até a próxima aula.